Bem-vindo a Conversas Cristãs. Um pequeno tempo em que nós pensamos um pouco do ponto de vista cristão e olhando para a Bíblia, para as notícias, para as manchetes, para aquilo que vai tomando conta das informações à nossa volta. Nós queremos pensar hoje um bocadinho naquilo que tem acontecido no resultado da primeira fase de desconfinamento depois da quarentena, sobretudo no que diz respeito aqui à região de Lisboa e Vale do Tejo. O desconfinamento iniciou finalmente, depois de muita expectativa, e começaram-se a abrir as oportunidades às pessoas de voltarem um bocadinho à normalidade, aquilo que se tem chamado o novo normal, porque evidentemente nós não íamos poder logo voltar a viver exatamente como estávamos. E imediatamente o número de casos de pessoas infectadas, contaminadas pelo vírus, começou a aumentar. A certa altura começou-se a perceber claramente que havia uma concentração significativa de número de casos maiores na região de Lisboa e Vale do Tejo, ao ponto de, a certa altura, representar mais de 80% e andar sempre à volta disto no que diz respeito a esta região. Isto causou uma preocupação das autoridades, houve um retorno, de alguns cuidados, enquanto que algumas zonas do país avançaram para mais liberdade. Aqui na região da Grande Lisboa foi preciso voltar atrás, em alguns concelhos mesmo com algum cuidado maior por parte das autoridades, de forma específica, em até fechar alguns lugares, controlar aquilo que está a acontecer. Voltou a haver uma limitação do encontro de apenas 5 pessoas em níveis de atividades ao ar livre. O que é que realmente aconteceu e isto tem alguma lição para nós ou não? Talvez nós possamos começar por dizer que aquilo que está a suceder era bastante expectável. Do ponto de vista epidémico, a partir do momento em que nós ficamos privados de liberdade, de certo modo, em que as pessoas foram praticamente obrigadas a permanecer retidas dentro dos seus domicílios, não houve desenvolvimento de imunidade de grupo. E, portanto, naturalmente, quando houvesse a reabertura, ter em conta que o vírus não foi embora, que não surgiu um tratamento ou algo preventivo, era natural que isto acontecesse e era isso que se esperava. Não conseguimos perceber ainda se tem a ver com uma nova vaga ou não, mas naturalmente era preciso que o número de casos aumentasse, até porque a imunidade da população precisa ser desenvolvida à custa de um número significativo de pessoas contaminadas que não vão ter problemas de saúde maior. Também é preciso nós lembrarmos que aquilo que está a acontecer tem a ver com uma reação psicológica natural. É provável que nas avaliações que têm sido feitas e numa preocupação muito grande no que diz respeito à questão física, ou seja, à infecção propriamente dita com o vírus, deixou-se um bocadinho de lado a percepção do impacto psicológico, social e económico que esta situação está a ter. Nós temos neste momento uma parte significativa da população a viver debaixo de uma grande ansiedade, crises de pânico de modo geral, depressões muito marcadas, e as pessoas estavam ansiosas por ter alguma liberdade. Portanto, a reação das pessoas de sair à rua, de vir, de se encontrar com outros, era de esperar. Não podemos dizer que seja necessariamente e inicialmente errado. Podemos concordar que algumas pessoas não souberam guardar algum cuidado, mas era de esperar que esta reação acontecesse, e se as autoridades não estavam a pensar nisso, deveriam ter pensado. Também devemos ter em conta tem havido bastante contradição no que diz respeito às informações sobre a pandemia. Numa hora uma coisa pode, na outra hora já não pode. Mesmo as informações do ponto de vista científico têm sido por vezes bastante confusas. E isto acaba por fazer com que muitas pessoas reajam de maneira a desprezar um pouco a situação. Nem aqueles que são peritos na matéria entendem porque é que nós é que vamos ter que nos privar das coisas, de algo que eles nem conseguem afirmar de forma categórica. Esta situação certamente traz preocupação, mas ela tem lições importantes para nós. Do ponto de vista cristão e bíblico, talvez nós possamos dizer que a primeira lição está ligada à própria reação natural do homem em relação à vaidade e à humildade. Nós, durante algumas semanas, podemos dizer assim, deixamos-nos tomar pela vaidade. O orgulho tomou conta de nós. Portugal era visto como o grande exemplo de como lidar com a pandemia. Houve mesmo artigos escritos fora do país e aqui em Portugal sobre o milagre português. Nós, afinal, éramos melhores do que toda a gente.
tínhamos muito menos pessoas infectadas, tínhamos muito menos casos complicados, a nossa mortalidade era muito inferior à de qualquer outro país e, portanto, isto fez com que nós acreditássemos de verdade que aqui nós estávamos quase que protegidos. Essa situação ia passar muito rapidamente e nós íamos continuar a estar no topo do mundo. Isto foi fantasia e, infelizmente, isso mostrou muita falta de humildade. Nós não vimos as pessoas responsáveis por esta situação em momento algum reconhecerem de forma pública que, na verdade, nós estávamos apenas a reagir de forma minimamente com bom senso a tudo o que estava a acontecer. Nós tivemos, entre aspas, a felicidade, ou pelo menos a sorte, de que tudo o que estava a acontecer na Europa até chegar a nós serviu-nos de alerta e permitiu-nos tomar providências anteriores a que muitos outros grupos em outros países tomaram. Isto não era necessário sinal de grande inteligência, nem que nós fôssemos melhores. Era um sinal que nós podíamos dizer de gratidão, porque nós não estávamos a sofrer tanto, humildade diante daquilo que estava a acontecer e não nos deixámos tomar a consciência de que realmente éramos de facto melhores ou merecíamos mais do que outros que estavam à nossa volta. Faltou humildade para perceber que aquilo que estava a acontecer connosco, no fundo, era uma resposta a tudo o que vinha sucedendo em outros lugares e que foi apenas uma questão de bom senso. Houve também, e isto tem sido um problema que está-se a desenvolver de forma bastante generalizada, desprezo pelas autoridades. Esta realidade cultural que estamos a viver no mundo ocidental, de forma muito marcante, faz com que haja uma forma diferente de olhar para as autoridades. Este desprezo, por exemplo, às autoridades policiais é algo preocupante, porque isto vai acabar por ter implicações muito negativas. Esta atitude generalizada, quase de desprezar aqueles que estão em posições de poder, fazem com que depois as ordens, as orientações, não sejam seguidas. É preciso impô-las com algum tipo de força. É pena, porque nós devíamos estar mais sensíveis àquilo que são a responsabilidade das autoridades, perceber que estão a lidar com uma situação em que muitas vezes não sabem bem o que fazer e compreender que a nossa responsabilidade é ajudar, é fazer a nossa parte. Como cristãos, nós devemos olhar para tudo o que está a acontecer à nossa volta com algum senso de sensibilidade. Primeiro, de gratidão. Se o nosso país tem sido poupado de alguma maneira a situações muito mais dramáticas do que outros países, nós devemos ter um senso de gratidão. Somos também um país menor, temos uma população muito pequena. O fato disto estar a acontecer na Grande Lisboa é natural, é nas grandes cidades em que há aglomerados de população que estas coisas vão acontecer. É por isso que temos visto aquilo que temos visto em números significativos em outros países, porque têm aglomerados urbanos muito maiores do que Portugal, em que há uma quantidade de população vivendo em situação muito mais difícil, em que a economia liberal precisa que as pessoas saiam à rua e, portanto, era de esperar que isto sucedesse naquelas regiões. Deve haver algum senso de humildade da nossa parte e bom senso de perceber o porquê que tudo está a acontecer connosco. Deve haver uma consciência da parte daqueles que são crentes de que o nosso Deus continua no controle de todas as situações. Ele não perdeu o controle disto, apesar de que nós não temos. E a humildade passa por perceber que nós ainda não conseguimos entender tudo aquilo que diz respeito a este vírus, ainda não conseguimos controlá-lo e provavelmente ainda vai demorar muitos meses até que isto aconteça. A humildade de perceber que provavelmente este ano nós não vamos ainda conseguir mudar muito daquilo que está a acontecer, porque isto vai nos fazer ter uma atitude diferente e uma sensibilidade maior ao que está a suceder. Deve haver, da nossa parte, segundo a palavra de Deus nos ensina, uma disponibilidade para pedir ao Senhor misericórdia e sabedoria para as pessoas que estão em posição de autoridade. Antes de nós criticarmos ou desprezarmos qualquer pessoa que esteja tendo responsabilidade nesta situação, nós devemos perceber que eles também estão a viver num momento muito difícil para o qual não estavam preparados. E esta situação que estão a enfrentar diz respeito a uma situação de grande responsabilidade. Oremos por eles. E dentro daquilo que é a nossa condição ou a nossa possibilidade, vamos contribuir com a nossa parte para ajudar. Lembremos, isto diz respeito a todos. Pandemia significa uma epidemia a nível mundial. Ninguém está livre desta situação. De certo modo, estamos todos no mesmo barco. Façamos a nossa parte para que ele não balance demais.
e sejamos gratos a Deus por aquilo que está a acontecer em termos de alguma saúde e alguma contenção no nosso contexto e na nossa realidade. Vamos pedir a Deus por aqueles que estão a sofrer mais do que nós. Vamos ser conscientes de que diante de tudo isto nós precisamos da sua ajuda e da sua bênção. Fazendo a nossa parte, nós vamos contribuir para um mundo melhor.